Então é uma honra para nós. E agora, sem mais demora, eu quero chamar aqui o pastor Eduardo Brambila. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Já nos deu uma palavra de oferta, já fez a gente chorar aqui com Jesus. E agora a gente vai ouvir uma palavra abençoada através da vida desse homem de Deus. É uma honra receber você aqui, pastor Edu. Deus abençoe. Quem está feliz aqui com Jesus, diga glória a Deus. Amém. Quando a gente fala que Deus é o Deus do infinitamente mais, é verdade, né, irmãos? Quanta coisa já aconteceu, quanta coisa vai acontecer. Quem está na expectativa do que Deus vai falar com você aqui nessa noite, diga amém. Fala, eu estou na expectativa, pastor. Aleluia. Então estou perguntando se é sem gás aqui, porque obrigado, viu, irmão? Geralmente vem com gás, né? Eu vou ler com vocês um texto que está lá em Êxodo. Êxodo 12, do 21 ao 28. Abra sua Bíblia agora comigo aí. Êxodo 12, do 21 ao 28. Vamos ler juntos. Todos acharam? Sim ou não? Amém ou misericórdia? Tem gente que demora até para achar no aplicativo. Aí tá de brincadeira comigo, né? Se fosse assim na Bíblia de papel igual a minha, tudo colado, uma novinha, até que vai, né? Todos acharam? Amém? Então vamos ler juntos. Diz assim: Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai um cordeiro segundo as vossas famílias e matai a Páscoa. E tomareis um molho de sopo e o molhareis no sangue que está na bacia, e passareis na verga e nas ombreiras da porta com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós sairá pela porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando ele vir o sangue na verga e nas ombreiras, o Senhor passará sobre a porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. 24. E observareis isso por ordenança para ti e para os teus filhos para sempre. E acontecerá quando estiverdes na terra, que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis esse culto. E acontecerá quando vossos filhos vos disserem: o que quereis dizer com esse culto? Que direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Amamos a tua palavra, e assim como o poder do teu Espírito Santo nos tocou, Senhor, de uma maneira tão especial nessa noite, queremos também ser edificados, transformados pela tua palavra. Então fale conosco agora, através das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se eu fosse perguntar para você, se você tem certeza da sua salvação, o que você diria? Simples assim. Mas pastor, já com essa pedrada logo de cara, é simples, a gente já começa leve, né? Uma pedradinha bem de leve. Você se considera salvo? E se você se considera salvo, quais os motivos que te levam a ter convicção de que você é salvo? E se você não se considera salvo também, quais os motivos que te levam a ter essa certeza ou talvez insegurança quanto à sua salvação? Quais os motivos? Reflete aqui comigo. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque infelizmente nós temos muitas pessoas nas igrejas que estão sentadas aí onde vocês estão, todos os domingos, todas as quartas-feiras, estão fazendo parte de GC, estão servindo, até mesmo liderando ministérios. E são pessoas que se sentem presas pelo pecado. A gente atende muita gente nos gabinetes, nos atendimentos pastorais. E quantas pessoas chegam, não apenas meses seguidos, anos seguidos, com as mesmas histórias, falando: pastor, eu traí minha esposa novamente. Pastor, eu usei droga novamente. Pastor, eu tenho vício nos jogos, eu tenho vício na bebida. Pastor, até hoje eu não consegui largar o cigarro. E olha aqui para mim, esse problema não está lá fora, irmãos. Esse problema está aqui, dentro da igreja.
Pessoas que falam sobre a liberdade em Jesus, que cantam, né? Sou livre para amar, sou livre para... Não vou cantar aqui para não passar vergonha. Mas são pessoas que se dizem livres, mas que no seu interior estão presas. E elas dizem: pastor, o meu problema é o pecado. E aí eu falo para elas, falo: irmão, o seu problema não é o pecado. Mas como assim, pastor? Como não é o pecado? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou passando. Eu sei a realidade que eu estou enfrentando. Eu sei o meu ciclo de repetição. Eu falo: irmão, o seu problema não é o pecado. Mas por que, pastor? Por que o problema não é o pecado? Porque o problema do pecado, ele foi resolvido lá na cruz do Calvário por Jesus. A palavra de Deus, o Evangelho diz que Jesus anulou todo escrito de dívida que era contra nós. Então o seu problema não é o pecado, porque o problema do pecado foi resolvido onde? Onde foi resolvido, irmãos? Na cruz do Calvário. Aí os irmãos às vezes fazem aquela cara de dúvida, né? Já viu? E eles perguntam: mas pastor, se o meu problema não é o pecado, por que eu estou vivendo isso então? Por que eu não consigo sair desse ciclo? Por que eu não consigo ser aquilo que Deus me chamou para ser? Por que eu não consigo experimentar a verdadeira liberdade? Por quê? E aí qual que é a minha resposta? Eu olho para eles e digo: irmão, o problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Mas o diabo, ele fica te espizinhando. O diabo fica te cutucando para você pecar. Por quê? Porque ele sabe que contra o pecado não tem o que fazer. Já foi resolvido na cruz. Então agora ele quer te manter debaixo de acusação. A sua prisão não é o pecado, porque as portas dessa prisão já foram abertas na cruz. Mas o diabo, ele quer que você peque, que você esconda, que você continue se entregando aos seus prazeres, para ele te manter debaixo de acusação. Porque a cruz te diz: você é perdoado. A cruz te diz: você é remido, você é lavado pelo sangue de Jesus. E o diabo, ele quer dizer o que para você? Aí, ó, tá vendo? Você batizou, tá aí de novo, fazendo exatamente aquilo que você fazia. Tá vendo? Você falou que ia mudar. Olha, ele está fazendo as mesmas coisas. Olha o que você fez. Imagina o que as pessoas vão pensar se elas descobrirem o que você está fazendo aí nos subterrâneos da vida. O que as pessoas vão pensar se elas descobrirem? E aí você, com vergonha, como aconteceu desde o jardim, você se perde, você esconde o seu pecado, e aí o diabo, ele encontra um terreno fértil para destruir a sua vida, destruir a sua história. Mas a boa notícia para você nessa noite é o que o apóstolo João diz. E o que o apóstolo João diz, pastor? O apóstolo João diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e de nos purificar de toda injustiça. Então entenda, se o diabo, ele não consegue nos prender mais no pecado, ele quer nos prender na culpa pelo pecado. Porque o Evangelho não é sobre eu e você, irmão. Por mais que você seja bonito, cheiroso e simpático como você está agora aqui, dando uma cochilada, mas está aqui comigo. Amém? Quantos estão aqui comigo? Diga amém. Escurinho lá no fundo assim, meu Deus do céu, né? Dá uma esticadinha na cadeira, a hora que veio já foi, né? Já foi com Jesus. O diabo, irmãos, ele quer nos prender na culpa pelo pecado. Enquanto o Evangelho nos leva a olhar para Jesus, ao que Jesus fez, ao que Jesus é, o diabo, ele aponta para nós, dizendo: olha o que você fez, olha o que você é. E aí, em vez de olhar para a cruz como a solução para os nossos problemas, a gente começa a olhar para nós e falar: olha aí, tá vendo? Não tem jeito, eu já tentei uma, já tentei duas, já tentei 3 vezes, e eu não consigo sair dessa realidade.
E essa passagem da 10ª e definitiva praga lá do Egito, ela nos ensina algo muito precioso que nós precisamos trazer para a nossa vida cristã. Nós estamos hoje falando de ceia, né? Nós estamos falando de Páscoa, e Páscoa no hebraico significa o quê? Significa o quê, irmãos? Passagem, significa travessia. No Velho Testamento foi a travessia do Egito para Canaã. E no Novo Testamento é a travessia de Jesus da morte para a vida. E quando Jesus faz essa passagem da morte para a vida, Ele nos reconcilia definitivamente com o Pai. E antes nós que éramos inimigos, agora somos filhos de Deus. Antes nós que éramos réus, agora nós somos absolvidos. Antes nós que estávamos condenados, agora nós somos perdoados em Cristo Jesus. Nós somos perdoados em Cristo Jesus. Mas essa passagem, ela traz algo muito importante. Às vezes nós achamos que os primogênitos do povo de Israel, do povo de Deus, eles foram salvos exclusivamente por serem do povo de Deus. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que nós somos salvos pelo sangue e não por sermos, entre aspas, chamados de povo de Deus. Vou repetir para você. Nós somos salvos pelo sangue e não por estarmos na Lagoinha, que é uma igreja linda, fumaça, ou na Assembleia, ou na Presbiteriana. Nós somos salvos única e exclusivamente pelo sangue. Eu posso te contar algo que talvez vai te chocar aqui? Posso te contar, sim ou não? Quem está aqui comigo? Posso contar para vocês? Irmãos, se lá no Egito tivesse uma casa dos egípcios com o sangue aspergido na porta, sabe o que aconteceria? O primogênito daquela casa do egípcio teria sido poupado. Porque não é sobre quem está na casa, não é sobre a casa, mas é sobre o sangue que está na porta. É sobre o sangue que está aspergido nos umbrais daquela porta. Então a salvação não dependia de você estar na Lagoinha, de estar na Assembleia, de você se denominar crente, de você participar de um culto, não. A salvação depende única e exclusivamente do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus que foi derramado na cruz para mim e a sua salvação. Charles Spurgeon, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: a minha fé não repousa sobre o que eu sou ou serei, ou sinto ou sei, mas sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo agora por mim. Não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu acho, não é sobre os meus erros, sobre os meus acertos, é sobre a obra de Cristo na cruz, que foi suficiente para te libertar do pecado definitivamente. Há alguém aqui que pode celebrar o Senhor nessa noite? Aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Diga aleluia. Porque Ele te comprou por um alto preço. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E nada pode te separar desse amor. Nem principados, nem potestades, nem alturas, nem profundidades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada. Nada pode te separar. Porque não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Ele te amou primeiro, quando você ainda estava morto nos seus delitos e pecados. Ele te viu, Ele te amou, Ele te desejou e Ele veio ao seu encontro. Mas o problema é que a gente acha que a nossa salvação está baseada em coisas que nós fazemos. Ah, se eu oro bastante, Jesus me ama. Se eu jejuo, Jesus me ama. Se eu leio a palavra, Jesus me ama. Se eu participo dos cultos, Jesus me ama. Agora, se eu não fizer isso, nossa, Ele vai ficar bravinho comigo. Ele vai ficar chateadinho comigo. Jesus vai me dar um follow lá na rede social, vai parar de me seguir. O Evangelho, irmão, não é sobre você, olha aqui para mim.
O Evangelho não é sobre você, o Evangelho é único e exclusivamente sobre Jesus. Para de olhar para as suas dificuldades, para de olhar para as suas limitações, para de olhar para as suas dores e achando que é o seu fim. Ah, Eduardo, eu nunca vou dar conta porque os meus pais não deram conta, eu não vou conseguir vencer esse ciclo porque a minha família repetidamente vem vivendo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você não ouviu? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Irmão, não existe nada que pode te prender, a não ser que você permita. Não existe nada que pode te parar, a não ser que você permita. Eduardo, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a dor da minha alma. Você não sabe a perda, o luto que eu tive. Você não sabe o nível da minha depressão. Jesus te vê nesse lugar. Jesus te encontra nesse lugar. E Jesus muda a sua realidade. O diabo, ele diz para você, você nunca vai sair disso aí. Você só vai piorar. O seu vazio só vai aumentar. O seu casamento vai acabar. Os seus filhos vão se perder. E muitas vezes a gente acredita, porque a gente olha para nós e fala, verdade, eu sou problemático e eu não dou conta. Mas Jesus, ele está dizendo para você, olha para a cruz. Olha para a cruz. Porque lá está a resposta que você precisa. Lá está toda a solução que você precisa. A palavra de vida está lá. A esperança está lá. Ainda que você esteja passando por momentos complicados, difíceis, por situações que pareçam completamente irreversíveis, olhe para a cruz. Porque a cruz é a resposta de Deus para a salvação de todo homem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então hoje você pode ter paz com Deus. Ah, Eduardo, você está querendo dizer então que eu não preciso orar, não preciso ler a palavra, não preciso me santificar? Não estou falando nada disso, irmão. Até porque o apóstolo João também fala que quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Quem aqui está me entendendo? Não orna, né? Como fala aqui no interior, não orna. Quem nasceu de novo não consegue viver na prática do pecado, porque a sua natureza já não aceita mais as mesmas práticas que você vivia. Então você quer cada dia se tornar mais parecido com Jesus, sendo transformado de glória em glória por Ele. Mas entenda, você tem que orar, você tem que buscar Jesus, você tem que ler a palavra, você tem que meditar, não para se sentir mais aceito e abraçado por Ele. Porque você é aceito, você é salvo pela obra de Cristo na cruz, que é suficiente. Amém? Segunda coisa, o sangue, ele mostra quem de fato é escravo e quem de fato é livre. Vou repetir, o sangue revela quem de fato é escravo e quem de fato é livre. Olha aqui para mim. Naquele contexto, os egípcios talvez se gabassem, né? Porque eles estavam lá, vida boa, com fartura, com recursos, nas melhores casas, estavam no palácio. E o povo lá, o povo de Israel lá, sendo submetido a trabalhos forçados, casa precária, suando, ralando, trabalhando duro. E eles olhavam e falavam lá, os escravos, nós somos livres, porque nós podemos desfrutar de tudo. Olha aqui para mim, lindo, você crente, com essa cara de santo que você tem, olha aqui para mim. Liberdade não é ter tudo. Liberdade não é fazer tudo na hora que você quer, do jeito que você quer. A verdadeira liberdade está onde, irmãos? A verdadeira liberdade está também no sangue. A verdadeira liberdade está no sangue. Eles estavam no palácio, mas sem sangue. Estavam escravos dos seus prazeres e dos seus pecados, e foram destruídos. Mas aquele povo que estava lá, passando necessidade, cansado, sobrecarregado, mas pelo sangue, eles experimentaram o livramento e a salvação. Então não é sobre fartura, não é sobre ter ou não ter, desfrutar de tudo que você quer, fazer tudo que você quer, na hora que você quer. Mas é sobre ter o sangue de Jesus
sobre a sua vida. Porque se o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. Você pode falar para 3 pessoas perto de você e falar assim, ó, se o Filho te libertar, você será livre de verdade. Fala para a pessoa aí atrás de você, se o Filho te libertar, você vai ser livre de verdade. E aí você não vai ser escravo dos seus prazeres, dos seus desejos. Você vai poder escolher o que você quer fazer. Ah, Eduardo, como eu sei se eu sou escravo ou não? Irmão, você consegue parar aquilo que você está fazendo? Você consegue encerrar o seu caso com a sua amante ou com o seu amante hoje? Você consegue largar o seu cigarro agora, deixar aqui nesse altar? Você que veio com o seu cigarro eletrônico, consegue deixar aqui? Você viciado em pornografia, você viciado em masturbação, você viciado nas bets da vida, você consegue deixar agora? Ah, Eduardo, eu sou livre. Estou aí, curtindo a vida. Não, você não é livre, você é escravo. Enquanto o sangue não vier sobre você, você nunca será livre. Porque só o sangue pode nos libertar definitivamente. O sangue, ele é a marca da liberdade. E o último ponto que eu quero compartilhar aqui com vocês é o seguinte: o sangue que nos libertou da escravidão é o mesmo sangue que nos mantém na liberdade. O sangue que nos libertou da escravidão é o mesmo sangue que nos mantém na liberdade. Entenda uma coisa, o sangue não foi apenas o bilhete de saída lá do Egito. O sangue é um sinal contínuo de comunhão. Por que nós fazemos ceia? Uma vez por mês. Por quê? Às vezes a gente está ceando e nem sabe por quê, né? Ah, o primeiro domingo do mês, segundo domingo do mês, cada igreja tem uma tradição, né? Mas por que nós ceamos? Uma vez por mês ou até mais, não há uma regra para isso. Por que nós ceamos? Porque a ceia é um memorial, para que a gente se lembre todos os dias que existe um alto preço que foi pago, que existe um sangue que foi derramado por mim e por você, e que ainda que você falhe, e que ainda que você tropece, e que ainda o pecado bata a sua porta, se você se arrepender, se você confessar, existe um sangue sobre você. E quando Deus olha você, Ele não vê o seu pecado, Ele não vê as suas falhas, Ele não vê as suas deficiências e limitações. Deus, Ele vê o sangue do Filho sobre você. E é por isso que Ele não pode te rejeitar. É por isso que Deus não abre mão de você, porque quando Ele olha você, Ele vê sangue. O mesmo sangue que estava derramado, que foi aspergido lá na porta, é o mesmo sangue que cobre você. Só que infelizmente a gente, na nossa caminhada, quando o tempo vai passando e a gente começa a ter uma exposição pública, a gente acaba escondendo. Bate a vergonha, constrangimento, o que vão pensar de mim? E a gente esconde o nosso pecado. E aí o diabo, que sabe que o problema do pecado já foi resolvido, que não tem como mais lutar contra, ele te coloca debaixo de condenação, falando, tá vendo? Olha lá, ó, Jesus morreu na cruz por você e olha o que você está fazendo, está pisoteando o sangue do Cristo. Olha que papelão, líder de ministério, olha aí, está no GC toda semana, olha aí, está servindo, voluntário lá da Lagoinha, olha, imagina se eles soubessem o que você está fazendo. O diabo lança condenação sobre você. E aí a gente precisa lembrar as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:1, que diz assim: portanto, presta atenção aqui comigo, portanto, agora nenhuma condenação há. Olha o que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Irmão, olha aqui para mim, não há mais condenação sobre você.
Mas o diabo, ele sempre vai ter pedras para lançar. Mas se ele tem pedras para lançar, existe Jesus chegando na sua história e falando assim: atira lá. Quem não tem pecado, atira lá para ver. E as pedras caem. E de repente fica Jesus e você na cena. E Jesus olha para você e fala assim: cadê o seu acusador? Cadê aqueles que te acusavam? Não sobrou ninguém, Jesus. Não sobrou ninguém. Então, filho, então, filha, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus não dá uma permissão para você viver uma vida de pecado. Agora que Ele me alcançou, agora que a graça foi liberada sobre a minha vida, eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não, isso aí não é liberdade, é libertinagem. É o cão que volta a comer o próprio vômito. Quem já viu cachorro que vomita e come depois do vômito? Quem já viu aqui? Deixa eu ver. Ninguém viu? Depois vamos botar o vídeo aqui para vocês verem que gostoso que é. Uma cena linda. Vomita e aí come o próprio vômito. Essa é aquela pessoa que foi salva, que foi liberta, que foi redimida pelo sangue de Jesus e que volta à prática do pecado. Jesus diz: eu não te condeno, mas olha só, vá e não peques mais, porque eu não te criei para o pecado. Eu não te criei para você ficar entregue nos prazeres da sua vida, no prazer do pecado. Eu te criei para ser livre. Eu morri na cruz para você ter uma nova vida. Eu morri na cruz para que você possa escolher viver em santidade, para que você possa escolher a minha presença. Eu morri na cruz para que você viva uma vida diferente, para que você viva na esperança, para que você viva uma vida com sentido e com propósito. E isso é lindo. Essa é a proposta do Evangelho. E para a gente terminar, entenda uma coisa: o sangue é passado, sim, mas o sangue é presente e o sangue também é futuro. O sangue é passado, mas o sangue também é presente e o sangue também é futuro. Quando a gente vem aqui na frente, a gente se lambuza no sangue de Jesus. A gente se lava no sangue de Jesus. Mas no decorrer da caminhada cristã, a gente fica tão crente, a gente fica tão robotizado, tão gospel, que a gente começa a ir no nosso próprio braço, achando que o mérito é nosso, achando que é porque a gente é bom, achando que é porque a gente acerta, achando que nós podemos dar conta de resolver problemas que só Ele pode resolver. E o convite de Jesus é para que a gente possa se encharcar novamente no sangue de Jesus. O sangue que nos tirou do Egito, e o Egito é um símbolo de mundo, do mundanismo, do pecado, é o mesmo sangue que nos mantém firmes no deserto, na nossa caminhada cristã, e será o mesmo sangue que nos levará para a terra prometida. E qual que é a terra prometida? Qual que é a terra prometida, irmãos? É o céu. Diga para a pessoa que está do seu lado: nós vamos para o céu juntos, e é o sangue que vai nos levar para lá. Não é o nosso esforço, não é o nosso mérito, não é aquilo que nós fazemos, não é o nosso trabalho, não é o nosso serviço, não é o nosso voluntariado. É o sangue que vai nos levar para o céu. É o sangue que vai nos levar para o céu. A cruz é a nossa travessia. O sangue é o nosso passaporte. Porque sem passaporte a gente não consegue acessar essa realidade. E a ressurreição é a garantia de que a porta da prisão, ela foi aberta para sempre. Sabe por que nós protestantes evangélicos usamos a cruz vazia? Sabe por que a gente usa? Porque nós não somos da morte, nós somos da vida. A morte de Jesus é um capítulo importante da redenção, sem dúvida alguma. Mas se naquele domingo de manhã, aquela pedra não tivesse rolado, e aquele fato tivesse acontecido, irmãos, o apóstolo Paulo diz: a nossa fé seria vã, seria vazia, sem propósito.
Nós somos o povo da ressurreição. Nós somos o povo da vida. Nós somos o povo da vida eterna. E se Cristo ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos junto com Ele. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos um dia com Ele. Irmão, essa dor que você está passando tem prazo de validade. A crise que você está passando tem prazo de validade. Ou talvez o momento bom que você está passando também tem um prazo de validade. São coisas passageiras, são coisas efêmeras. Mas existe uma realidade que está muito além dessa vida, muito além do que a gente consegue desfrutar aqui, muito além do que os nossos olhos veem. O Evangelho é uma proposta que transcende essa vida e nos apresenta a eternidade. Eu não sei você, mas eu não sou dessa terra não. Eu não sou dessa terra. Eu sou do céu. O céu é a minha casa. E às vezes a gente sente tanta saudade de um lugar que a gente nem conheceu. Mas por que a gente sente tanta saudade de algo que a gente não desfrutou, não conheceu? É porque a eternidade não vai começar quando nós fecharmos os nossos olhos ou quando Jesus voltar. Ele já colocou a eternidade dentro de nós através do seu Espírito Santo. Irmão, não vale a pena viver uma vida sem sentido, sem propósito, simplesmente para comer, beber, casar, viajar, desfrutar de coisas terrenas. A vida é muito mais do que isso. O sangue que nos livrou do pecado é o sangue que nos purifica na nossa jornada cristã, que nos sustenta em meio aos vales da vida, que nos sustenta no meio do deserto, que nos torna mais parecidos com Jesus. Mas é também o sangue que nos leva e que nos levará para mais perto de Deus, para que a gente possa viver com Ele, não apenas um tempo determinado, mas todos os dias da nossa vida. O Deus eterno nos levando a viver uma vida eterna como a gente nunca imaginou, como a gente nunca pensou, e que nós poderemos desfrutar assim que os nossos olhos se fecharem. Quem quer viver essa realidade? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Isso, feche seus olhos aí. Eu queria que você fizesse agora uma oração enquanto a gente vai cantar um louvor. Isso, feche seus olhos aí no seu lugar. O que tem impedido você hoje de viver uma vida plena e abundante com Jesus? Qual a acusação que o inimigo tem lançado sobre você? Qual a condenação que tem te impedido de avançar? Talvez você tenha vivido com base na lei, e Jesus ele está querendo te apresentar a graça aqui nessa noite. Quais os pecados que tem te aprisionado? Sua esposa não vê, o seu marido não vê, o pastor não vê, os seus amigos não veem, mas os olhos do Senhor estão por toda parte. Pastor, o senhor quer me deixar mal? Não. O que eu quero dizer para você é que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus está sobre você, irmão. O diabo quer falar para você que não tem jeito, que Deus vai desistir de você, que você está muito trabalho. Mas Jesus está dizendo, não, olhe para você, olhe para mim, olhe para o meu sangue. Existe purificação de pecado, existe restauração, existe um novo começo. Então confesse agora o seu pecado para Ele, fale, Senhor Jesus, lava-me, purifica-me e transforma a minha vida, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me
das asas.